Após 70 anos, o mundo ainda sente os reflexos da Segunda Guerra Mundial. A recuperação é lenta e é preciso reconstruir a sua identidade. Foi um período de reconstrução, de identidade nacional, de reconstrução de vidas. E essa reconstrução, em muitos lugares, até hoje não terminou ainda. Então, os traumas, as cicatrizes estão abertas. As guerras transformam a mentalidade humana. Durante os anos de conflito, a competitividade impulsiona a corrida bélica e a criatividade se torna uma forte aliada. O século XX foi marcado por um grande desenvolvimento científico e tecnológico, mas também foi o século mais assassino de toda a história. Se nós formos nos recordar, durante a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração nazistas eram fábricas, indústrias de extermínio. Se matava com a precisão científica e com a logística de uma grande indústria. Sim, nós avançamos muito, mas nós matamos como jamais matamos nos outros períodos subsequentes da história humana. Os conflitos provocam a necessidade de inovação, avanços e de soluções para superar as situações que a guerra ocasiona. A gente pode afirmar, acho que isso é bastante plausível, que os avanços que foram obtidos em relação aos esforços de guerra, eles estão presentes na vida das pessoas, mas quando elas refletem ou têm acesso a essa informação, é claro que provocam um dilema moral, especialmente porque foi a custo de sofrimento, de conflito, de mortes. Os investimentos financeiros durante os conflitos são altíssimos e a corrida bélica se torna um dos objetivos principais. A necessidade de se conseguir ganhar a guerra, muito investimento, muito conhecimento de armamento, que redundou depois numa disputa grande poder, especialmente durante a Guerra Fria, onde Estados Unidos e União Soviética se armaram demais, que era parte dessa guerra, aconteceu na corrida armamentista. Então, se armaram demais, tinham uma quantidade de bombas e de armas para destruir o planeta dezenas de vezes. A corrida armamentista avançou durante a Segunda Guerra e deixou heranças para os anos pós-conflito, que mudam o cotidiano de civis em diversos lugares que ainda são ameaçados por minas terrestres. Muitas regiões ainda possuem a presença de minas terrestres e os civis, sobretudo pós-período de conflito, são muito atingidos. Então, em países do continente africano, muitas vezes foram usadas essas minas, elas ficaram lá depois do conflito, não se achou, e é muito comum crianças, adultos perderem pernas ou mesmo morrerem por conta desses artefatos que, salvo o melhor juízo, hoje as convenções já proíbem o uso de minas terrestres. Depois do ponto final da guerra, era preciso lidar com o que sobrou e com os riscos que essas ameaças trariam para a segurança da sociedade. As nações entraram em conflito, os estados entraram em conflito, houve vencedores, houve derrotados, mas terminado o conflito, as responsabilidades sobre aquilo que ocorreu em relação à guerra ou durante a guerra não foram assumidas por completo. Daí nós encontramos minas, bombas ainda soterradas e que ameaçam, evidentemente, as pessoas. Uma das grandes descobertas na década de 40 foi a bomba atômica, que demonstrou sua força e o seu poder de destruição quando lançadas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. A herança, que nos veio dessa Segunda Guerra Mundial com o uso das duas usinas nucleares, das duas bombas nucleares, é uma herança terrível e que não terminou até agora. O mundo não foi capaz de fazer aquilo que eles tinham se proposto no tratado de não proliferação das armas nucleares, que era, os outros não iam proliferar, não iam produzir, e aqueles 5, o Clube Atômico, ia tratar de diminuir aos poucos o seu arsenal nuclear. Como eles não fazem isso, o argumento dos demais é: por que só esses 5 podem e nós não? Porque essas alturas não são nem mais 5, são mais, não é? Enfim, nós vivemos ainda sob ameaça, 70 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Nós vivemos sob a ameaça de uma guerra nuclear. As usinas nucleares que estão espalhadas pelo mundo representam a ameaça de acidentes, como registrado em Fukushima, no Japão, e o famoso caso de Chernobyl, que foi considerado o maior acidente nuclear de toda a história e colocou em xeque os reais benefícios da energia nuclear, se comparado com os tipos de riscos que esse empreendimento representa.
Além dos acidentes, a humanidade precisa conviver com a possibilidade de existir uma guerra nuclear. Olha, eu acredito que as armas nucleares, sim, elas são uma ameaça constante, especialmente porque quanto mais países ou grupos militarizados têm acesso a armas nucleares, é mais provável que em algum momento no futuro elas sejam de fato usadas. E os exemplos de Nagasaki e Hiroshima mostram o poder de devastação dessas armas. Por outro lado, a energia nuclear é uma energia limpa. A questão é a segurança. O último acidente em Fukushima por causa de um terremoto demonstra que, caso a opção seja usar energia nuclear em qualquer país, é importante prever todas as possibilidades de desastre e fazer o uso com segurança. A humanidade viu surgir, como consequência da competitividade da guerra, invenções como micro-ondas, os veículos blindados, utensílios de cozinha como a panela Teflon e a máquina que impera no dia a dia de milhões de pessoas, o computador. O primeiro computador, chamado de ENIAC, surgiu nos Estados Unidos, projetado para o exército americano para ajudar nos cálculos de artilharia. Ficou pronto em 1946. Tinha 2 metros de altura e custava $400 mil. Os avanços tecnológicos e na área da comunicação foram fundamentais para que tivéssemos a estrutura de mundo que conhecemos hoje. Seria impensável a vida hoje nossa sem os meios de comunicação. Então, durante o século XX, as comunicações se tornaram massificadas, daí o termo comunicação de massa, né? Além disso, a telefonia, não só fixa, mas móvel, os celulares. A medicina também disparou na corrida pela evolução. Os antibióticos já existiam, mas foi durante esse trágico evento que começaram a ser fabricados em massa. A gente pode pensar, inclusive, na própria medicina, que teve um avanço formidável nesse período e as pessoas lembram de maneira mais recorrente dos antibióticos. Eu acho que a lição que fica dessas utilidades, desses equipamentos que nós usamos no cotidiano e que tem relação, tem sua origem na Segunda Guerra Mundial, é que o conhecimento, assim como a tecnologia, responde ao nosso uso. Ou seja, é o uso que a sociedade determina que vai determinar o caráter e as consequências da tecnologia. Nessa fase surgem também nomes importantes, como Hugo Boss, que na época era um simples alfaiate e ganhou milhões confeccionando uniformes para a SS e o Partido Nazista. E também a conhecida Volkswagen, criada no período que Hitler comandava a Alemanha. Antes da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, com Hitler, teve excelentes indicadores econômicos. Recuperou o controle sobre a inflação, deu emprego para o povo, a dignidade do povo melhorou, a Volkswagen foi criada naquele contexto, o povo podia ter o seu próprio carro, tinha férias. Só que se você de fato vai às fontes, você percebe que tudo isso foi conseguido às custas da eliminação de grandes parcelas do povo. A mulher também começa a se destacar em um cenário onde muitos homens morreram. Elas agora precisam lutar para sobreviver e encontrar seu espaço na sociedade pós-guerra. A mulher se firma no mercado de trabalho, né? A quantidade muito grande de homens mortos faz com que a mulher, então, seja inserida. Essa é uma grande consequência. A dor e a crueldade vivida durante 1939 e 1945 foram motivos para despertar a incredulidade do povo e assim dar lugar ao secularismo. O secularismo se firma após a Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas elas começam a questionar a religião, a existência de Deus, mas isso tem um lado até interessante, porque o discurso religioso, para muitas pessoas, vai trazer alívio, né? Mas hoje nós podemos ver que a Europa é um continente bem secularizado e isso já é uma consequência do iluminismo também, mas a Segunda Guerra Mundial ela consegue firmar esse secularismo. As heranças deixadas pela guerra transformaram o mundo. E muito do que temos hoje é reflexo da competitividade causada pelo conflito.
Não existe uma balança capaz de pesar os pontos negativos e positivos, pois a crueldade da morte é incomparável. E o legado que fica para a humanidade é aprender a lidar com as consequências desse episódio impiedoso e traumático da história. Que os fatos eles já ocorreram, não podem ser alterados. Evidentemente, os prejuízos são incalculáveis, especialmente em relação a vidas humanas, não só aquelas que se perderam, que foram muitas, dezenas de milhões, mas as sequelas que ficaram para os sobreviventes. Há pessoas, milhões, que nasceram fruto do estupro, outras tiveram sequelas mentais, sequelas físicas, e esses danos eles são simplesmente irreparáveis. Então não dá para pesar, comparar o positivo e o negativo nesse caso. Temos que simplesmente lidar com as consequências.